Oiê! Boa tarde. Sejam Estamos bem-vindos. aqui, bem-vindos. Hoje é um episódio muito especial pra gente, Uhum. com um convidado muito especial de um assunto que a gente gosta muito, É. que é o emagrecimento saudável, né? Uhum. Saúde, emagrecimento, então tudo aí que vocês amam também, as mulheres. E a gente trouxe aqui um nutrólogo, Wesley Schunk. Isso. Muito obrigada por ter vindo, Obrigada. bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando do que eu mais amo, que é falar de medicina integrativa, envolvendo saúde, envolvendo emagrecimento saudável e também falar meu propósito, que é o jejum intermitente. Ó, já deu um spoiler aí. Mas é isso aí. Então já vamos começar com a primeira pergunta, que é: todo mundo pode fazer jejum? E é uma pergunta que todo Como? mundo fala, pergunta, né? Porque por mais que eu fale nas redes sociais, os meus pacientes, acaba que se a gente for pensar, as contraindicações mal cabem na palma da mão. Não são poucas as contraindicações. É claro que uma boa parte da população pode estar fazendo, mas é claro que a gente tem que ter cautela em algumas situações. Sim. Então vamos enumerar aqui as principais. Grávidas. Então Sim. grávidas a gente não tem estudos mostrando, não tem nada que corrobore. Até, por exemplo, se a mulher fazer muito jejum e ativar muitos corpos cetônicos, pode ser prejudicial para o feto. Né? Então, Sim. primeira contraindicação seria para gestantes. Né? Certo. Outra contraindicação seria algum transtorno alimentar ativo, né, doutora? Né? A gente sabe que com a bulimia, anorexia, a gente, às vezes, o jejum pode, principalmente uma mulher na anorexia, pode ser uma ferramenta que ela utilize ali para para se manter. Então, Sim. algum transtorno alimentar ativo também a gente vê que seria uma contraindicação. Uma outra também, algum idoso sarcopênico, né? Não faz muito sentido uma pessoa que tem pouca massa magra, que já tem alguma depressão ali de musculatura, fazer o jejum intermitente. Crianças também a gente tem uma contraindicação. Existem umas contraindicações também relativas, por exemplo, diabetes tipo 1. Né? Então, por exemplo, diabetes tipo 1, eu tenho pacientes que fazem jejum, mas a gente tem que ter um manejo muito próximo de tempo, controle de insulina. Então, assim, dá para fazer, mas talvez uns jejuns mais curtos. Então, uma contraindicação relativa. E talvez aquelas pessoas que estão tomando algum tipo de medicamento que, claro, que você tem que estar de estômago cheio, um anti-inflamatório, antibiótico, que não seria interessante você fazer o jejum intermitente. Então, veja bem, são poucas as contraindicações. Né? Então, se a gente for colocar no âmbito geral, boa parte da população, ainda mais a população hoje, que está obesa, inflamada, com doenças crônicas, se encaixam perfeitamente com mais uma ferramenta de tratamento e prevenção de doenças. Você falou, Wesley, de transtornos alimentares, falou mais da anorexia e bulimia, né? Mas o paciente que tem uma compulsão alimentar, né? Eu já li, eu já estudei e é muito controverso, porque o paciente ele vai fazer uma restrição ali, vai deixar de comer por muito tempo e a hora que ele vai comer, talvez ele impulsione a comer muito mais. Como que você trata esses pacientes? Eles chegam até você? Como que é? Chegam, com certeza. Né? Se a gente olhar o mecanismo fisiológico do jejum, ele começa a equilibrar e modular a leptina e grelina. Né? Então, assim, não é incomum pacientes que tinham algum tipo de compulsão alimentar, claro, depende da intensidade. E o que está envolvido também essa compulsão alimentar. Mas a grande maioria do qual eu atendo, eu percebo que tem uma certa melhora. Né? Tem uma certa melhora por conta de melhorar a leptina e a grelina. Que são o quê? São neurohormônios, né, que estão totalmente relacionados com a saciedade e também a fome. Né? Então, assim, é claro que uma boa anamnese, um exame clínico, você vai também ter um feeling médico para saber até quando você pode avançar nisso. Porque também não é incomum pegar pacientes que utilizam o jejum como mecanismo compensatório e acaba que estoura na outra ponta e desconta em comida, né, nesse transtorno alimentar. Então, assim, não quero ficar em cima do muro aqui, lógico, eu não sou de ficar em cima do muro, mas eu vejo que é uma baita ferramenta assim, para controle de compulsão alimentar por doce, por controlar a leptina e grelina. Lembrando que tem que estar muito bem alinhado com o estilo de vida. Uma boa janela de alimentação, ou seja, como a pessoa vai sair do jejum,
como vai ser a alimentação dela, nas janelas de alimentação, se ela vai fazer 2, 3 refeições. A hidratação faz toda a diferença no período do jejum. Então, não é jejuar por jejuar, mas também você esse manejo desse paciente com compulsão, olhar hidratação, sono, que também desregula, privação de sono desregula demais aí os neurohormônios e também o controle alimentar de suplementação, né? Então teria que ser algo realmente, é um tratamento, né? É um tratamento. É supervisionado, não adianta a pessoa que tem compulsão, orientado, eu li lá, vi e quero fazer, né? Não, até porque você acabou de falar, a volta, né? A voltar a comer é o mais complexo. É o mais complexo. Então, tem que... E o principal seria, né? Do quem tem onde erram compulsão, mais. É onde mais erram. É. Então, precisa ter uma orientação. Você faz essa orientação sozinho ou você tem uma equipe? Eu tenho uma equipe, né? Eu tenho uma nutricionista comportamental, Ótimo. que com certeza está alinhado com o meu trabalho dentro da medicina integrativa. Claro que eu já faço todo um preparo para o paciente, da forma como eu trabalho, e ela faz esse complemento aprofundando mais nessa parte de comportamental. Né? Mas, realmente, a parte da alimentação, do estilo de vida, tem que estar muito alinhado. Não é jejuar por jejuar. Realmente, você tem que ter todo esse manejo, o paciente tem que estar certinho. É claro que, assim, tem algumas situações, você vê que não vai se encaixar. Sim. Né? Não vai se encaixar. Cada caso, né? O paciente vai dar esse feedback, o doutor realmente não funcionou, tudo. E você realmente troca a estratégia ali e segue com qualquer outro tipo de tratamento, né? Mas você falou da compulsão e eu acredito que o que mais piora a compulsão desses pacientes, que eles falam que aí depois acaba se descompensando muito, é justamente comer, por exemplo, eles comem carboidrato refinado de uma vez simples, faz aquele pico. E aí, isso que gera esse rebote que a gente vê depois. Perfeito, Andréia. Por exemplo, se a pessoa optar em fazer o jejum de manhã, existem várias metodologias. Tem o jejum invertido, a gente pode estar falando disso. A grande maioria das pessoas se encaixam no jejum matinal, né? Que é pulando o café da manhã. E assim, não necessariamente esse é o melhor. O melhor seria qual que se encaixa na rotina do paciente. Eu costumo dizer que o jejum, ele dependente da sua profissão, independente do que você faz, ele se adequa à sua realidade, né? Então, por exemplo, se a pessoa comer carboidratos refinados à noite, é fato que no dia seguinte ela não vai conseguir jejuar. O que dita muito o jejum no próximo dia, na parte da manhã, é o que é o seu jantar. É o seu jantar. Comer uma pizza, comer algum carboidrato refinado, farinha branca, estimulou a insulina, a pessoa acorda no dia seguinte varada de fome. É o que eu costumo dizer. E as pessoas que dormem mal? Né? Aquela fome de balada, né? A gente chega tarde em casa. Então, por exemplo, ontem eu cheguei aqui em São Paulo, eu tive que acordar 3h30 da manhã, 4 para pegar um voo cedo. Eu não consegui fazer jejum. Minha noite de sono foi totalmente comprometida. Você vê que de manhã você já fica com uma fome totalmente diferente e ao longo do dia você fica pedindo carboidrato, né? Então, uma noite mal dormida é comprovado mesmo, então, que privação aumenta, de né? sono já piora demais. Sim. Então, nesses casos, os pacientes, sono regulado, hidratação e alimentação. Por Então, isso aí que vai tudo, fazer toda a diferença no manejo do paciente com compulsão alimentar. E Wesley, assim, voltando ao início, de onde que você começou, assim, você já então fez toda a sua formação aí nessa linha integrativa, nutrologia, emagrecimento, mas quando que você começou mesmo a ter esse propósito do jejum, especificamente? Bom, começou lá atrás, quando eu ingressei na residência, na verdade, especialização de nefrologia. Então, a gente estuda 6 anos de faculdade, mais 4 anos de especialização clínica e nefro, e eu falei assim, caramba, tudo que eu fiz na minha vida, nada vai resolver a realidade daqueles meus pacientes ali, que eram renais crônicos, e boa parte que estavam lá era por causa de diabetes e hipertensão totalmente descompensados. Né? A gente sabe que as principais prevalências renais ali, sem dúvida, é diabetes e hipertensão mal controlados ou descompensados. E lá atrás eu tive o meu despertar, falei assim, caramba, ao invés de eu ficar tratando só uma medicina que enxuga gelo, que protela a vida do paciente, por que eu não faço uma medicina que vai atuar diretamente na raiz do problema, ou muitas vezes você entender como um todo, e não só também uma medicina preventiva. E foi aí que eu comecei meus estudos, dentro da nutrologia, e até hoje a gente vai estudando, mas só que uma dos
dos meus estudos, né, isso em meados de 2012, 2013, eu fiquei encantado pelo jejum, né? Então, assim, foi numa pós-graduação, que foi um dos meus mentores, ele falou de jejum. Óbvio que a gente não aprende isso em faculdade, óbvio que a gente não tem acesso a isso com toda facilidade. Existem algumas crenças, muitas crenças por trás do jejum. E como eu comecei a ver aquilo ali, a praticar, ver os resultados em mim e comecei a introduzir os meus familiares, os meus pacientes, e os feedbacks foram bem positivos, eu falei assim, caramba, tá aqui uma baita de uma ferramenta, não só no emagrecimento, que é a porta de entrada do jejum da grande maioria das pessoas, mas para controle de compulsão, né? Para uma prevenção de doenças, para controlar a resistência insulínica, síndrome do ovário policístico, esteatose hepática, diabetes tipo 2 e também entre outras coisas, né? Que a gente pode... Os benefícios que realmente o jejum promove, foco, cognição, você se relacionar melhor com a comida. Então, aí começou a minha jornada através do jejum, pelos benefícios que eu senti em mim e quando os pacientes começaram a trazer esse feedback positivo dentro dos tratamentos que eu estava proporcionando. Legal. E aí você começou a estudar o jejum e ele tem muitas vertentes, como você acabou de falar, né? Ó, tem muitos tipos de jejum. Na tua prática, qual o que funciona mais? Ou, assim, tem alguém realmente que você vai indicar o jejum de mais tempo e o jejum, sei lá, metabólico ou de outro? Como você escolhe isso? Como você faz essa diferenciação do paciente? Eu faço muito na personalização ali, né? É claro que é difícil a gente colocar todos os exemplos aqui. Mas, de uma maneira geral, eu gosto muito do jejum metabólico, né? Utilizando o shot, utilizando café com óleo de coco, que não vão estimular a insulina ali, que é diferente do calórico, que é só água, chá, alimento, a ausência total de calorias, né? Então, assim, quase que 100% eu indico esse jejum metabólico, né? E eu vou personalizando de acordo com o estilo de vida das pessoas. Então, por exemplo, tem pessoas que acordam de manhã já com essa facilidade de não tomar café da manhã, já está naquela correria do dia a dia, já acordam sem fome, ou o café da manhã é só apenas um hábito. Então, a pessoa fala, nossa, eu sempre tomei café da manhã porque achava que é a principal refeição, mas hoje eu vejo que só falta aquele empurrãozinho. Só tomou um café, uma água com limão e a pessoa se hidrata na parte da manhã, beleza, já começou o jejum. É claro que você vai coordenando a janela de alimentação. Então, eu utilizo muito esse jejum na parte matinal, encerrando, obviamente, o jejum, né, iniciando a janela de jejum por volta das 19, 20 horas, para totalizar o jejum de 16 horas, quebrando por volta de meio-dia. Acho que para as pessoas que estão nos assistindo, é o mais prático. É o prático, né? E o jejum de 16 horas, ele é mais efetivo no sentido que controla melhor o padrão da insulina e você tem um emagrecimento mais ativo ali, né? Mas o jejum, ele começa a partir de quantas horas? Pode ser um jejum fisiológico de 12, que acho que todo mundo deveria fazer, né? Por exemplo, jantar 19 e tomar café 7 horas da manhã. Isso é um tipo de jejum, é um fisiológico de... talvez a pessoa... É porque, assim, aquele comer de 3 em 3 horas, fazer uma ceia, ficou muito enraizado durante muito tempo, né? E não faz muito sentido você comer algo antes de dormir, né? Então, jejum de 12, 14, 16, né? Então, assim, é claro que a gente pode aumentar o tempo de jejum mediante ali a necessidade de cada paciente. Então, por exemplo, esses jejuns de 16 horas é o que eu mais utilizo. Pode ser esse da parte da manhã ou a parte pulando o jantar, que é o jejum invertido. Que é mais Vocês conhecem? difícil. Exato. Por que é o mais difícil? Por que é o mais difícil? Porque a sociabilidade das pessoas tá muito envolvida de chegar em casa e jantar. Às vezes a pessoa passa um dia totalmente estressante e ela quer dar uma relaxada e tá ali com a esposa. Quinta, sexta é o período que as pessoas fazem um happy hour. Então, assim, o jejum matinal, ou seja, pulando o café da manhã, ele é o mais fácil e os pacientes aderem melhor. Mas não é o mais efetivo. Não. Por quê? Porque o noturno, ele é mais realmente... fisiológico. Fisiológico, é mais fisiológico. Os estudos mostram você
pulando o jantar é mais fisiológico, mas não é o que mais se adere. Mas se fosse falar assim, é mais fisiológico, então quer dizer que você tem que causar um estresse Estressinho. maior Exato. para o teu corpo meio que fazer uma autofagia, seria? Exatamente. E querendo ou não, respeitando um pouco mais a janela biológica do paciente, cronológica. né? Cronológica. O ciclo circadiano mesmo, né? Tem estudo mesmo comprovando que você se alimentar mais tarde é pior mesmo, metabolicamente, para doença cardiovascular. Com certeza, com certeza. Então, assim, mesmo um paciente fazendo um jejum matinal, eu sempre coloco jantar mais cedo. Mais cedo, tá? Assim, ó, pelo amor de Deus, estoura 19, assim, alguns claro, assim, a grande maioria das pessoas chegam em casa às 7, 8 horas da noite. Então, assim, não passa a partir daí, né? Sim. E, então, o jejum que é o invertido, aquele que você pula o jantar, não é tão fácil de aderir para a sociedade moderna. Para as pessoas que realmente têm essa dificuldade. Chega em casa, nossa, o que eu vou fazer, né? É o momento ali estar com a esposa, com o filho e jantar. Então, mas ele realmente é o mais eficiente em termos de emagrecimento, de respeitar o ciclo circadiano. Perfeito. E o sono para essas pessoas? Porque tem pacientes que falam, até para nós que atendemos, né, muitos pacientes que têm obesidade, que vêm tratar, eles falam, mas aí parece que eu acordo no meio no meio da noite com fome, se eu ficar sem comer. Ou não consigo dormir, com dor de cabeça. Porque eu tô com fome. Como que falta você de faz, costume? assim? Falta de adaptação. Acho que também a gente tem que, antes de introduzir um jejum, fazer uma preparação em termos de alimentação, né? Então, assim, esses pacientes obesos, com certeza, ele tem toda uma resistência insulínica, e obviamente insulina alta, hiperfágica, processo inflamatório, aquilo tudo. Com certeza, a parte da leptina e grelina está totalmente descompensada ali. Então, assim, eu, particularmente, nesses pacientes que estão muito acima do peso, primeiro eu ajusto a parte da alimentação, tiro os alimentos inflamatórios, modulo ali a parte da insulina e, é claro, que também regularizo o sono. Né? Então, assim, é inegociável para mim alimentação saudável e sono. Então, assim, todos os pacientes, primeira coisa que eu ajusto, alimentação e sono, antes de introduzir um jejum. É claro que tem pacientes que já têm essa facilidade, já chegam fazendo ali. Então, assim, para esses pacientes obesos, ou estão bem acima do peso, realmente eu faço uma preparação do terreno biológico. Alimentação, corrijo a parte do sono, suplementação. A pessoa, você vê ali que, através dos exames laboratoriais, você percebe uma melhora ali dos parâmetros e você vê que a pessoa ela já está um pouco mais apta no decorrer do acompanhamento a introduzir jejuns de 14, 16 horas e é óbvio que realmente ele vai conseguir aderir melhor. O grande problema é que as pessoas elas não têm o hábito, não têm o costume, têm as crenças, saco vazio não para em pé, que jejum vai perder massa magra, compulsão alimentar. Essas pessoas que tem uma alimentação totalmente errada, um ciclo circadiano errado, começa a fazer o jejum, não consegue. Aí começa a falar mal, junta as crenças, junta os mitos com algo que a pessoa, o estilo de vida dela era totalmente errado, vai falar mal, jejum dá dor de cabeça, jejum provoca azia, eu vou perder massa magra, minha imunidade vai estar depletada. Ficou fraco. Por quê? A pessoa não preparou o corpo dela antes. Né? Então, assim, jejum é uma baita de uma ferramenta, mas existe uma indicação certa e alguns pacientes que a gente tem que ter esse entendimento de personalizar e fazer algo ali individual. Até a água é um detalhe, né? Que uns ficam em esquece. jejum de água, esquece de tomar. Esquece, né? É claro E que um fica cafezinho com óleo de desidratado coco ajuda, né? Então, assim, o shot, mas eu percebo que, assim, a minha prática é realmente regular essa parte da alimentação e o ciclo circadiano e depois a gente vai avançando e não precisa fazer jejum todos os dias. É isso que eu ia te perguntar. Nem precisa fazer jejum todos os dias, né? É muito individual Mas isso. pensando em alguém que quer emagrecimento, assim, com foco em emagrecimento. Olha só, vamos pensar assim, uma pessoa que nunca fez jejum, né? Que ela está numa estratégia low carb de alimentação e faz atividade física. Só que, como qualquer estratégia, se ela permanecer durante muito tempo, a pessoa, o corpo adapta isso. Que a gente fala que é o efeito platô. Beleza. Então a pessoa, ela faz atividade física, faz uma low carb, mas não faz jejum, só que ela se adaptou. Qualquer tipo de jejum, 2, 3 vezes por semana, 16 horas, você gerou um pequeno estresse, saiu do modo adaptativo, ela vai ter resposta. Né? Então é difícil a gente falar qual é o jejum para emagrecimento, quantas horas. Eu utilizo a partir de 16 horas, no mínimo 3 vezes por semana.
no mínimo Tá, 3 vezes por legal. semana, Aham. que eu vejo mais eficiência ali. Aí o paciente ele vai estar tão adaptado, tão maravilhado, produtivo, energia lá em cima, foco, disposição. Ela fala, nossa, doutor, tá fácil para mim. Eu ao invés de estar fazendo 3, eu estou fazendo todos os dias. Eles já trazem essa resposta para você. Já trazem essa resposta. Aí existe uma outra pergunta. Até quando eu posso fazer o jejum, né? Então também é uma outra questão. Até quando? Né? Vai depender muito se a pessoa quer levar o jejum como estilo de vida. Eu gosto de ensinar para as pessoas que isso é um estilo de vida. Claro que tem pessoas que chegaram no objetivo, emagreci, legal, controlei os exames laboratoriais, desmamei alguns medicamentos, né? E a pessoa, ela se flexibiliza mais e não necessariamente tem que fazer o jejum, mas o corpo dela entrou em equilíbrio e homeostase através do jejum e, obviamente, ela Acaba acostumando. E Sente você faz benefícios, todo né? dia, hein? Não, todos os dias não, porque assim, ó, eu tenho... Pelo fato de fazer, eu sou ectomorfo e fazer muita atividade física, se eu ficar jejuando muito, não é que eu perco massa magra, mas realmente eu depleto o glicogênio muscular. Eu me sinto magro, né? Sim, Fazendo entendi. muito isso. Então, Fica mais seco, né? fica seco. Legal, você tem uma qualidade muscular incrível, né? Mas pelo menos eu gosto de ter um volumezinho, até pra sentir bem nas roupas, né? Mas eu não faço todos os dias, não. Né? Entendi. Eu gosto de fazer pelo menos 2, 3 vezes por semana. E por exemplo, assim, o Wesley, você falou que o jejum metabólico, aí pode o café e chá, né? O Power Focus, por exemplo, né? Você pode colocar de manhã, a pessoa, eu vou treinar de manhã, né? E eu gosto de ficar em jejum até o almoço. Isso pode. Com certeza, Não né? tem problema. Conhecemos aqui o Power Focus, ele não tem adoçante, né? Certo, É né? bem clean. Não tem. É bem clean, não tem Não, ele é adoçante. super clean. É o café, óleo de coco e sal do Himalaia. Na verdade, deve ser TCM, né? TCM. TCM, né? Que é um ácido graxo de alta absorção ali. Então é incrível para quem vai. Combina perfeitamente. Então, assim, E o sal também, né? O sal do Himalaia. Nem precisa dizer, né? Porque também, para jejuns prolongados, o salzinho às vezes é legal. É uma regra de ouro usar sal rosa. Mas enfim. Power Focus entraria perfeitamente no jejum metabólico. Só ele e água, né? Porque Com se você certeza. colocar um pouco de leite, mesmo que leite seja de coco, legal, você saiu do jejum, coloquei isso aqui com whey, não combina muito, mas enfim. Mas se você colocar ele, café preto, sem açúcar, ou com água quente, encaixa tranquilo. perfeitamente. Encaixa. Né? O que mais pode na janela do jejum? Metabólico. Tipo limão, do metabólico. Perfeito. Eu encaixo o jejum, o shot, água, limão, vinagre de maçã, coloco ali algumas especiarias, encaixaria, né? Tem caloria? Tem, claro que tem, mas não é o suficiente para dar aquele pico de insulina, certo? Certo. Esses cafés termogênicos, né? Ou você fazer o in natura café com TCM ou manteiga ghee, que é o bulletproof, chá sem adoçars, né? E caldo de osso também. Entraria caldo de ossos, que seria interessante. Água com sal também entra nesse jejum metabólico. Então, seria basicamente isso, é o que realmente é o que eu mais prescrevo, o que o paciente adere melhor. Imagine para aquelas pessoas que quer fazer uma atividade física logo de manhã, né? Eu nunca fiz nada em jejum de atividade física, né? Você introduz um Power Focus, introduz um café com óleo de coco, tudo, você vê que a pessoa, além de aumentar a termogênese, né, cafeína, o TCM, um ácido graxo de alta absorção, fornece uma energia instantânea ali, pronto, a pessoa está mais apta ali a fazer uma atividade física de baixa ou alta intensidade, desde que ela esteja adaptada ou não. Também depende muito da adaptação. Não estou recomendando as pessoas que nunca treinaram fazer atividade física, comece devagar. Né? E é isso que eu acho muito legal, assim, do seu trabalho, do seu Instagram, que você sempre está orientando, assim, as pessoas não saírem na loucura fazendo. Porque tem gente que ouviu fala e já quer. E fala de um jeito na internet que parece que vai a pessoa tudo é pra serve pra todos. tudo. Exato. Tudo é pra todos. Não foi uma que a gente viu que falou 72 horas de jejum. Aí todo mundo sai querendo fazer. E aí assim, não né? vai dar Existe certo. horas de voo para você chegar num jejum mais prolongado. É claro que você faz uma autofagia a partir de jejuns de 24 horas, jejum de 48 horas, você faz uma faxina, mas você tem que estar preparado para isso. Né? Não é começar da noite pro dia. É claro que também, tudo que a gente está falando aqui é um jejum terapêutico. Existe o jejum espiritual. Tem pessoas que já estão adaptadas a fazer jejuns prolongados e todas as religiões, islamismo, budismo, o judaísmo, o cristianismo de maneira geral, fazem um jejum, né? Em determinados momentos
de fases da Objetivos vida. diferentes, De objetivos né? diferentes. Então, assim, Sim. realmente a gente tem que personalizar, entender Sim. a individualidade. Uhum. Qual que é o objetivo? Qual é o propósito da pessoa, né? Uhum. Então, o jejum é uma baita de uma ferramenta, desde que realmente a pessoa tenha um Sim. acompanhamento, faça tudo dentro do script certo, né? Você usa esses jejuns prolongados para algum tipo de doença? Porque tem alguns médicos que fazem esses estudos para, olha, 5 dias, né? Sim. Tantos dias assim, para diabetes ou para Doença algumas autoimune. algumas outras autoimune, né? patologias. Ó, Esclerose até múltipla. Esclerose, né, Também, que é uma doença é, autoimune, né? Existem clínicas, Uhum. aqui no Brasil não, né? Mas na Rússia e na Alemanha, que são clínicas voltadas para jejum. E é um jejum realmente acompanhado por uma equipe psicológica, psicólogos, multidisciplinar, endócrino, médico de maneira geral, e o paciente se interna e faz jejuns de água, sal, suplementação endovenosa, via oral, para reverter uma diabetes, para o tratamento de uma doença autoimune, né? Tipo uma artrite reumatoide, uma esclerose múltipla, talvez uma Até câncer, né? câncer, óbvio, câncer. E querendo ou não, boa parte das doenças autoimunes, ou se não todas, começam ali no intestino. Então, o jejum está descansando o seu intestino, diminuindo a permeabilidade intestinal e todas essas... o desencadear do que é benéfico do jejum. E vira quase que uma meditação também, né? Porque você vai para um lugar específico que você só vai fazer aquilo, você vai, né? Vai estar todo orientado. Vira um propósito mesmo. Então, a pessoa se interna ali em É. 28 dias, 3 semanas, monitorada, exames laboratoriais. Olha, interessante. Então, assim, interessante demais. Existe até um Uhum. documentário, não lembro qual que é o nome, Depois a mas gente coloca ali na existe descrição. um documentário específico para isso que fala. Paciente para tratamento de doenças aí, de autoimune. A pessoa tá tão, assim, câncer, diabetes tipo 2 e por aí vai. Realmente pode ser feito esses jejuns prolongados. É claro que no nosso dia a dia, acho que é um pouco provável que a pessoa consiga fazer. Sim. Pouco provável, né? E você vê, assim, falando de doenças, então, até autoimunes, por exemplo, o Hashimoto mesmo, né? A doença da tireoide. Você vê uma melhora, Poxa, por legal. exemplo, redução dos TPO. anticorpos, né? Muito. Eu vejo demais, né? É claro que eu não uso só isso, né? A gente vai utilizando várias ferramentas, né? Então, mas você vê ali que quando você diminui a permeabilidade intestinal com jejum e alimentação anti-inflamatória, e o principal causador é o glúten, né? Gerenciamento do estresse, desintoxicação de metais pesados, melhorando essa incompatibilidade alimentar e jejum como orquestrador disso tudo, nossa, a resposta é surpreendente. Anti-TPO de 1.000, 2.000, você consegue ter uma resposta assim incrível, né? Cair mesmo. Cair mesmo, né? Então, é claro que eu não vou falar que ele é o ator principal aqui, Sim. de maneira acho que nenhuma. de tirar o glúten já nesse caso Já ajuda muito. a Já grande tira muito, diferença, né? Glúten e fez um jejum 16, 18, 20 horas, né? Você já melhora bastante a permeabilidade intestinal porque você está descansando o seu intestino. Você está melhorando o processo inflamatório ali dentro, né? A nível intestinal, dos enterócitos, né? Sim. E você falou, muitas pessoas têm medo de não ganhar massa, ou então, eu vou depletar completamente, né? Não vai ser bom para o meu corpo. A pessoa que faz esse jejum metabólico, por exemplo, ela consegue ter uma força muscular, ela consegue ganhar músculo? Consegue, mas não é a melhor estratégia para ganhar massa magra. Quem quer Longe hipertrofia disso. mesmo. Assim. Não é, longe disso. Até porque você tem que sinalizar a insulina ali, obviamente não é. É meio que é difícil você ganhar massa magra fazendo o jejum, dependendo do tipo que você faz. Então, assim, mas é muito importante as pessoas entenderem que não é o jejum não promove perda de massa magra, mas não é a melhor estratégia. Então, assim, para ganhar massa magra, você tem que, obviamente, sono, equilíbrio hormonal, alimentação, atividade física resistida. Existe todo um passo a passo para você fazer isso. Mas, na minha rotina, na minha prática, eu consigo ter o ganho de massa magra, claro, organizando tudo isso e o jejum ali por trás. Talvez jejuns mais curtos, menos vezes por semana, menos uma frequência menor. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu pratico o jejum e consigo manter minha massa magra muitas vezes ganhando. Mas óbvio que o foco é os outros pré-requisitos. Atividade física, alimentação, suplementação. Bater a meta ali dos macronutrientes exatamente, na janela de alimentação. Que às vezes você consegue. Não é muito fácil, né? Que não é fácil, você precisa de uma orientação, de uma nutri, para fazer o balanço calórico, nutrição ali. Então, então assim, tem que ter um trabalho muito minucioso ali. Mas assim, na bioimpedância, você acompanhando ali,
dá para você ganhar massa magra, assim. Eu tenho uma realidade muito grande ali dos pacientes. Eu vejo muito, assim, os pacientes, que é a maioria, pelo menos que eu atendo, que quer ganhar uma massa, mas não é aquele cara que quer ficar gigante. Que é o e ele bodybuilding, né? Que não é, diferente, foge gente, isso aí é uma muito outra, específico. é um outro mundo, é um Sim. outro objetivo. É. Ali um aporte de 5.000, 6.000 calorias, você não consegue Impossível. você- fazer numa janela de 8, 9, 10 horas. É. Não Mas tem aquele como. cara normal, que ainda não tá definido, então precisa secar um pouquinho e ganhar um pouco É o junto. famoso perder gordura e ganhar massa magra. É. Que todo mundo quer, que É. é o Exato. objetivo principal. É a né? maioria das pessoas comuns, né? Que é o que a gente exatamente, mais né? busca. É. E Exato. o Wesley, eu fiquei muito impressionada, assim, porque a gente estava conversando aqui também já fiz cursos na área da integrativa, mas eu fiz o meu mestrado e no ano passado eu fui para o Congresso Endo, que é o congresso de endócrino mais tradicional, assim. Que você apresentou um trabalho. Que eu fui Uau. apresentar meu mestrado. Parabéns. E lá eu fiquei impressionada, assim, e feliz, porque todos os anos que eu ia nesses congressos bem tradicionais, sempre era aquela coisa assim, tipo, jejum é só mais uma estratégia, não tem nenhum estudo com benefícios adicionais. E eu sempre já estava acostumada que eles pensavam dessa forma, né? Não tem nada comprovado, é só uma estratégia e ponto. E eu fiquei surpresa que no ano passado, em junho, no Endo, mudou totalmente. Sim. Completamente. Eu falei Nossa, até a pro Andrea meu- ficou enlouquecida. voltei Ela me falando até pro mandava meu mil namorado. coisas. Ele, vamos fazer agora, porque já mudou totalmente. Tinha uma aula, tinha uma sala, sim, um congresso enorme. Tinha uma sala que era só de jejum, Uau. com todas as doenças, aula o dia inteiro só de jejum, É. mostrando trabalhos, comprovando já autofagia, questão da resistência à insulina, Sim. diabetes. Então, assim, Clareza tudo mental. agora já Doenças cardiometabólicas. já comprovado. Assim, eu falo por mim, né? Eu palestro muito nos congressos mais voltados para a área da medicina integrativa. Sim. Né? Mas mesmo assim, ainda era um tabu, ainda era uma espécie de crença ainda, porque existem alguns profissionais que não estavam inseridos e não tinham o conhecimento correto. Então, assim, o primeiro congresso que eu dei uma aula foi em 2018, 2019, eu fazia essa pergunta, menos da metade ou pouquíssimas pessoas levantavam a mão de nutricionistas, profissionais da área de saúde que ensinavam ou preconizavam como um tratamento. Hoje, a sala, todo mundo, não só faz, mas também. Agora eu fico mais feliz ainda de saber que no âmbito da medicina mais tradicional, realmente chegou. Isso é muito legal. E tem um trabalho de revisão da New England, né, de 2019, relatando para cada doença, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, para a parte da cardiometabólica, especificando. E faz todo sentido. Você melhora o processo inflamatório, você melhora ali a parte intestinal. E está totalmente. Isso aí são mecanismos biológicos, né, que o jejum promove, que realmente vai controlar todas essas patologias. Então, por isso que eu sou fascinado, porque o jejum é uma ferramenta que atua diretamente. Sim. Não só no tratamento, mas na prevenção e no tratamento. Só que, infelizmente, não tem o viés. Porque você não come, você não gasta. Você não gasta, você não vai gastar dinheiro, né? Mas é teoria da conspiração, mas é isso aí. Então, será que eu vou na farmácia achar um genjurol? Eu vou achar um genjuglutida? Não tem como. Você não vai achar isso. Canetinha de jejum. Você não vai. E assim, nas minhas palestras, não sei se vocês sabem, tentaram sintetizar um remédio com, assim, fizeram, o nome do estudo foi restrição calórica em pílulas. Não acredito. Pois eu mostro para vocês. Mas o que era? Porque eles começaram a fazer um estudo de todos os mecanismos ali, ativar MPK, sirtuínas, que o jejum começa a promover, e começaram a tentar fazer um remédio. Começaram a fazer, né? Estudos em animais. Começaram a ter um efeito tóxico em todos. Aí pararam os estudos. Por Então, cetonas, assim? Não. Como? O tóxico era por muita cetona, equilibrado? Aí eu não especificou, né? Não especificou o estudo, mas pararam pela toxicidade que foi promovendo ali e não foi autossustentável nos animais. E é esse o questionamento. Será que vai ter algo nos próximos anos, né, nas farmácias, que a gente consegue ter um mecanismo biológico que você consegue sintetizar numa pílula?
Eu acho pouco provável. É. Mas assim, difícil demais. Porque o jejum, a restrição calórica também está relacionado com a longevidade, por todos os mecanismos que ele promove. Então, assim, vai ser difícil a gente achar esses mecanismos e por isso, voltando lá atrás, não tem E um sem nenhum apelo, efeito colateral, né? Esse sem que é efeito, difícil. né? Por isso que as pessoas que buscam o jejum para o emagrecimento, eu acho legal, porque é fantástico, porque é aquelas pessoas que talvez já tentaram medicamento, tiveram vários efeitos colaterais, de inibidor anorexígenos, agora tem a febre dos inibidores análogos de GLP-1, né, que tem efeito colateral, ok? Assim, não sou contra nem a favor, mas eu vejo que o jejum, quando você faz da maneira correta, você ativa mecanismos biológicos que é muito mais abrangente sem gerar efeito colateral. Essa questão dos estudos, eu acho que é um fato que demoraram tanto, né? Isso que eu contei, só o ano passado, então foram realmente terem bons estudos. Acho que demoraram para investir em estudos do jejum porque justamente não tem um apelo lucro. comercial. Exato, um lucro. Não tem, né? Eu acho que às vezes não é nem por mal, é porque precisa do lucro para pagar o estudo. Então, Exatamente. entendeu? Então Né? é difícil. Então, assim, E cabe a nós É. perpetuando Disseminar, isso. né? Disseminar, né? E aqueles que, quando a Andrea voltou do congresso, ela trouxe aqueles keto Legal. pra Cetonas. todo mundo, acetonas. Isso Cetona mais a base de quê? Cetona mesmo, beta Tá. Então é como... hidroxibutirato. Ok, Já é Isso é- acetona pronta. o nome comercial Comercial, sim, é Gol BHB. Isso, nome. isso Gol mesmo. BHB. Gol BHB. Que são os copos cetônicos ali. Isso. E Que tem que alguns ele sais ajuda? juntos, né? Mas ele ajuda em... Pô, legal, ativa muito a parte da... Acelera, né, o processo. Acelera o processo, você entrar mais rápido ativar ali os corpos cetônicos, né? Muito legal. E você consegue fazer muito jejum prolongado com ele. Legal, sem dar os efeitos depletórios, porque algumas pessoas, por uma hiperidratação feito por um jejum prolongado, acaba que expolia sais, certo? Então, por exemplo, o que a pessoa vai fazer? Um jejum prolongado, eu vou beber água, né? Então a pessoa vai lá, faz uma hiperidratação e você expolia. O que você tem que fazer? Você tem que repor alguns sais. E, de fato, ou você usa um sal rosa, um sal integral ali para você repor, ou você pode usar, que é até melhor ainda, porque além dos sais tem os ácidos graxos ali. E né, tem o os BHB. eletrólitos, às vezes eu compro aqueles da Essential mesmo, Show. que é bem legal. Às vezes eu o levo Hidrolift. pra correr. Então tem, né, também os eletrólitos. Sim, legal. Muito bom. Mas é que quando a pessoa começa o jejum, aqueles primeiros sintomas, Sim. assim, o que resolve, cabeça, vamos dizer, os né? sintomas Sim. são os corpos cetônicos. Cetônicos, Então, quando a gente começa a produzir, aí que você tem clareza mental, sente bem. Então, tem gente que demora um pouquinho e que não tá Sim. tão adaptada, né? E aí, quando Mas você o que toma... são, assim? Porque, né, nós somos 3 médicos aqui, talvez a pessoa que está nos ouvindo, ela não entende muito. O que são esses corpos cetônicos? Por que eles ajudam? O que eles fazem realmente? Pode ir lá, doutor. Bom, quando a gente entra em jejum, né? Então, o nosso corpo não vai ter a glicose, que é ali o substrato que está mais acostumado a queimar para dar energia. Não tem a glicose, o que ele vai fazer? Ele vai produzir uma outra Uma via, via. que é justamente queimando a gordura. Isso. E aí, essa queima da gordura mesmo, nossa gordura, sai ali ácido graxo e formam o que forma também é o corpo cetônico. Pegando o gancho aqui da doutora Andrea, o que acontece, né? Nós condicionamos ao nosso corpo a utilizar o carboidrato, o açúcar, como fonte de energia. Mas, pelo nosso histórico evolutivo como ser humano, na era paleolítica, nós éramos caçadores e coletores. Então, passávamos períodos longos de jejum. Sei como é. Ou seja, está no nosso DNA esse tipo de gasolina aditivada. Comer de 3 em 3 horas nunca foi pré-requisito para uma sobrevivência humana. Sim. É claro que advindo a agricultura facilitou o plantio do arroz, do trigo, facilitou muito isso, né? O pior veio agora na industrialização, tudo refinado para durar na prateleira, aquela coisa toda. Então essa também é uma crítica. Então assim, nosso corpo está no nosso DNA, utilizar um outro tipo de fonte de energia que é através dos corpos cetônicos. Só que nós desaprendemos ou realmente condicionamos a utilizar o carboidrato como fonte de energia primária. Tanto que o cérebro ele funciona melhor Sim. usando essa gasolina. Aditivada, a gasolina blue, né, que a gente fala. Quando Dá eu- menos toxinas, vamos dizer, né? Sim, Oxida sim. menos. Então, Quando eu estava na residência, eu passei na neuro, né? E aí
tinha muitos pacientes com epilepsia e que usavam, né, a dieta cetogênica, por exemplo, né? As Veio crianças daí, né? era mais a cetogênica, tinha alguns adultos que até usavam o jejum e que ajudava muito. Uhum. Wesley, na tua clínica, tem alguém, tem pacientes que procuram, não só, né, porque estão com obesidade, mas também por algumas doenças específicas? Mais doenças autoimunes, É. né? Doenças autoimunes, até hoje não atendi com epilepsia, né? Mas doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas e as doenças da modernidade em si, né? Que são as doenças cardiovasculares, diabetes, certo. tudo, né? Que a gente E o vê autismo? Que hoje também tá não, bem prevalente. mas é uma baita de uma ferramenta também. Muito. Mais uma ferramenta para você introduzir ali dentre várias outras aí que pode ser feitas, né? E tem um assunto que a gente ama de paixão aqui, eu e a Keren, porque mulheres, que você falou da gestante, que a gente tem que ter, claro, cuidados. É muito complicado os estudos em gestantes, né? Não dá pra fazer tudo. Mas e nas tentantes? Que hoje em dia parece que as mulheres estão com muita dificuldade para engravidar. Sim. Essa questão da fertilidade. Minha esposa foi uma delas. Minha esposa já era praticante do jejum, médica, né? Sempre fez jejum, né? Então, assim, ela utilizou o jejum como mecanismo, né? Então, assim, com certeza, acho que muito válido. Mais uma vez, só o jejum? Não. Uma suplementação, alimentação. Mas vamos pensar assim, como tentantes fazendo jejum, melhora a resistência insulínica, né? Então, é uma baita de uma ferramenta. Abaixa anti-TPO, por exemplo. Anti-TPO, que né? atrapalha Então, também. por aí vai. Vamos pensar aqui, se a pessoa também controlar o nível de estresse, porque o estresse também é um grande depletor ali, né? O controle do cortisol, né? Porque acaba competindo ali com a progesterona, né? Então, se a gente for ver como tentante também pode ser um mecanismo legal. É ele mais outras ferramentas que a gente utiliza, né? Sim. Nunca sozinho, né? Sempre é dentro de uma É estratégia. mais uma ferramenta que você pode estar utilizando, né? Você é uma tentante fazer jejum, se alimentar de ultraprocessados, esquece. Sim. Então, assim, não é incomum pacientes chegarem lá na minha clínica querendo emagrecer, faz jejum e engravida. Olha. Então é isso que eu queria saber. Sim, Legal. muitos e muitos e muitos. Sim. Né? Muitos e muitos. Assim, muito frequente. Às vezes nem Porque- quer engravidar. porque- Não quer engravidar, porque você prepara o corpo ali. É isso, Você- mas você muda, mas igual você falou, na fisiologia. tua Inflama clínica mesmo, você não vai, igual na nossa também, você não vai tratar a pessoa para o jejum, você vai tratar a vida dela. A vida né? dela. É a qualidade de mais vida uma que ferramenta muda. que a gente utiliza, que é um orquestrador. Então, assim, a pessoa chega lá, a gente sabe, como eu repeti aqui, jejum é a porta de com certeza, para emagrecer é o que as pessoas mais procuram, o jejum. Mas o emagrecimento é uma consequência de você equilibrar. Né? Então, não é infrequente, acontece bastante. Começar a fazer o jejum e engravidar. E recente uma que veio lá por causa de anti-TPO, aumentado, anti-TPO acima de 1.500, começou a fazer o jejum, regulou ali, processo inflamatório, anti-TPO caiu para 300 e engravidou logo em seguida. Olha. Agora explica o anti-TPO para as A pessoas. gente comentou aqui antes, mas é um anticorpo que causa o Hashimoto, que é a doença da Autoimune. tireoidite autoimune da Exatamente. tireoide. E é interessante que às vezes a pessoa está engravida, mas se está com anti-TPO alto, ele tem riscos de até reduzir o QI, tem estudo do bebê. criança. Então Faz tem um sentido. QI menor. E fora problema neurológico, tudo de formação. Então é muito ruim engravidar, mesmo que os hormônios estiverem normais, com anti-TPO alto. É muito ruim. Com certeza. Né? Tem consequências. E a libido também melhora? Olha, assim, é o que hoje realmente as mulheres têm uma queixa muito frequente, Muito, né? nossa, E, impressionante. assim, acho que mulher não é só, porque hoje a mulher é multi, né? Não é só trabalha, mas tomar conta de casa muitas vezes, filhos, marido, aquela coisa toda. Então hoje a mulher moderna é diferente da época das nossas mães, Sim. das nossas avós. Então a minha mãe, ela é do lar, ela foi destinada a cuidar e criar dos filhos, Sim. né? A Diferente minha hoje. também, né? a minha também. Então, a minha esposa já é diferente, vocês, nós, mulheres aqui, são diferentes. Então, assim, isso gera um estresse, né? Então, o estresse, a gente sabe que compete ali com a progesterona receptor ali, que é, de fato, um dos principais hormônios ali para gestação, progesterona, né? Então, assim, a gente percebe que as mulheres hoje já têm, e fora, uso crônico anticoncepcional, vários métodos ali que dão processo inflamatório de uma alimentação, estresse e todo um estilo de vida inadequado, né? É
óbvio que você, a partir do momento que você começa a fazer o jejum, você consegue reeducar a inflamação, modular alguns hormônios, neurotransmissores, que indiretamente você pode melhorar a libido, né? E o emagrecimento mesmo, que a Claro. mulher vai se sentir mais bonita, né? Mais desejada. Autoestima, vou fazer mais atividade física, aumenta a testosterona de uma maneira endógena. Então, é todo um contexto, né, que a gente tem que olhar. Então, assim, de uma relação direta, ok, né? Tem alguns estudos mostrando que, aumenta os níveis séricos de testosterona fazendo jejum, né? Homens, mulheres. Mas eu não posso dizer que é o fator principal, com certeza. Então, a libido da mulher, um dos fatores que eu vejo, assim, das minhas pacientes mais que interfere, elas vêm achando que é hormônio, é hormonal. E, na verdade, é autoestima. Ela não tá bem Olha. com o corpo, tá se sentindo mal, e aí isso bloqueia ela. Sim. E neurotransmissores. Imagine só, uma mulher ali com depressão de dopamina, enfim, esquece. Vai ter uma dificuldade muito grande. Sim, bloqueia mesmo. Bloqueio todo, né? E Wesley, é uma doença que eu atendo muito, que é a síndrome do ovário policístico. Sim. A gente sabe que está muito amarrado com a resistência à insulina. Então, com certeza, tem benefício na dieta low carb. E o que eu vejo na prática é que ainda tem muita resistência na low carb. As pessoas acham que low carb é no carb. E Zero carbo. Zero carbo. E assim, sem olhar também a questão do refinado. O que você orienta? Assim, você usa a cetogênica, usa só low carb? Eu gosto muito da low carb, né? Puxando talvez um pouco mais da Mediterrânea, que não deixa de ser também, né? Mas assim, para as pessoas entenderem, né? Low carb, pessoal, é tirar os carboidratos refinados, né? Sim. Não é você zerar o viver de frango e salada, esquece. Ninguém perpetua, ninguém consegue sustentar uma dieta sem carboidrato. Você tem que ter ali um carboidrato vindo ali de vegetais, de frutas, de grãos, enfim, claro, de acordo com cada paciente ali também. Mas de maneira geral, eu gosto muito da low carb. É o que eu mais gosto, mais prescrevo, que eu mais indico pela flexibilidade, pela oferta de alimentos. Não é uma coisa engessada, né? Então, claro que eu também permeio um pouco na cetogênica, vou ciclando ali. Então, gosto demais. Associado com jejum, atividade física, acabou. É o encaixe perfeito para melhorar assim, do ovário policístico, que é uma das principais causas de infertilidade na mulher, né? Perfeito. Até tá saindo É a muitos... tríade perfeita. Atividade física, low carb e jejum. Acabou. Aí não precisa da pílula, que só mascara. Só mascara, pelo amor de Deus, né? Então, enfim, tomara que os próximos congressos de endócrinos, de ginecologistas, dão esse alerta aí principal a respeito das pílulas, né? Porque tem saído muitos estudos, assim, sobre as dietas, né? Até saiu uma semana passada falando sobre as dietas e saúde mental. E aí fala-se muito na saúde mental da Mediterrânea, que você acabou de citar, né, Wesley? Por quê? Porque a Mediterrânea? Porque ela é a mais realmente completa, né? Tem oleaginosas, né? Legumes, tem todos os vegetais. Ácidos graxos do azeite, né? Mas não se fala de tirar a carne, porque muita gente acha que daí a Mediterrânea é só mais os legumes, verduras, frutas e vamos tirar a carne. A carne ainda prevalece, né? Você tem que comer um pouco de carne. Mas também você entender que, isso que você falou um pouco antes, que às vezes a pessoa fala assim, então tá, eu vou comer bem, vou comer bastante planta, tudo, mas eu vou deixar os industrializados junto. E não, né? Na verdade é você conseguir comer um montante que tem um pouquinho de cada coisa. Perfeito. Porque se você tira uma coisa, se você tira outra e coloca um substituto que não é tão natural, isso é ruim para a tua saúde mental, para a tua saúde física, para qualquer coisa. Então, é você conseguir balancear mesmo. Com certeza, né? E você, através da alimentação, ter o equilíbrio do macro e micronutrientes. E na saúde mental, obviamente, alimentos pró-inflamatórios, neuroinflamação. Industrializados, provocou ali uma neuroinflamação e esquece. A pessoa realmente vai... Porque eu já tive pacientes que melhoraram muito, por exemplo, da depressão e da ansiedade, só mudando a dieta. Só a dieta. O que vem? A dieta tem a atividade física também. Claro. Então, você mudar o estilo de vida, você vai ter uma melhora da sua saúde como um todo. Aqui, eu e André sempre falamos, é a saúde total, né? É com a tua saúde total. Você é um indivíduo que você precisa ser completo, né? Então, seus pilares de vida, suas ferramentas, elas têm que estar sendo bem ajustadas ali para você ter uma melhora completa mesmo. Senão, é isso, vai buscar porque vai emagrecer. Aí dura 2 meses, ninguém sustenta, né? É uma dieta que ninguém sustenta. Então, você tem que mudar várias coisas na sua vida. Tem que encaixar na vida mesmo, né? Muito bom.
Uhum. 100% de acordo. E os suplementos também. Aham. Você usa muitos suplementos na tua atividade aí como médico? Gosto bastante de acordo com cada necessidade, né? Às vezes níveis laboratoriais, a gente vai guiando muito nisso, né? Uhum. E, enfim, de maneira geral, prescrevo demais. Gosto da suplementação, até porque muitas vezes a pessoa não consegue suprir todas as necessidades através de alimentação, Uhum. né? Não prescrevo suplementos porque a pessoa está fazendo um jejum Uhum. e vai ter um aporte nutricional, não. Porque a suplementação específica para cada tipo de patologia muitas vezes é necessário, né? Uhum. Mas eu sou muito do que você disse. Primeira coisa, antes de suplementação, tudo, é mudar estilo de vida, Uhum. né? A pessoa já vai ter um ganho absurdo. É. Alimentação, sono. A gente volta às origens do que É. na faculdade muitas vezes não dão peso pra gente, né? Dão peso muito em medicamento, tudo. Mas, peraí. Né? Nós somos médicos da doença, o médico da saúde. Cabe nós, profissionais da área da saúde, principalmente médicos, orientar, ter essa orientação. Então, 30, 40 minutos falando de estilo de vida. É isso. Sim. Uhum. Falta muito, né? Isso. Uhum. Mas ainda tem bastante preconceito, né? Eu vejo na área da psiquiatria, por exemplo, as pessoas acham que não, o psiquiatra vai dar o remédio e acabou, E né? é só isso, E é só isso. Não, não é. Né? A doença ela veio por algum motivo. A pessoa não nasceu assim. Não, não nasceu assim, não é Ah. assim, né? É uma ou A outra ansiedade doença. dela não é por falta de Rivotril. Uhum. Não é? A depressão dela não é por falta de um Effexor, de uma... Peraí, qual que é a origem? Né? Claro, os medicamentos estão aí para dar o suporte, claro, né? Mas não é prescrever a torta direita e, assim, nós como temos o poder do carimbo, tem a porta de entrada e a porta de saída. Tá, tudo bem, vamos usar uma estratégia medicamentosa por tanto tempo. Beleza. Mas, paralelamente a isso, vamos fazendo o que é os pilares essenciais, né? Talvez a pessoa precisa sair daquele fundo do poço. O medicamento vai realmente dar aquele efeito rápido. Mas depois tem a porta de saída, que é esse que é o meu preconceito com os colegas médicos de que remédio é para sempre, ou muitas vezes a pessoa está fadada a tomar isso aqui para sempre. Né? A gente sempre fala isso, né? Semana passada mesmo, a Karen comentou isso, que a gente sempre põe ele 3 meses, a gente tenta manter. E remédio psiquiátrico também, que às vezes tem um caso mais grave que precisa, mas a gente sempre com esse foco de tentar tirar em 3 meses, não ficar acomodado no remédio. Mudar o comportamento. É como se fosse uma bengala principal, né? A pessoa se acomoda mesmo, no efeito, né? O Ozempic mesmo, esses medicamentos. Esquece. Aí a pessoa não faz o que tem que fazer, o processo, não aprende porque fica acomodando. No emagrecimento, elas querem ser emagrecidas. Elas não passam pelo processo. Né? E é multifatorial. A obesidade é multifatorial. Com todos os neurotransmissores, resistência insulínica, inflamação. Você tem que olhar o passo a passo ali, o checklist. É uma bola de neve. O Ozempic ali é uma das ferramentas que controla ali, mas não o todo, né? No começo você mesmo falou, né? Quais são os hábitos da pessoa, né? Ela às vezes ela não percebe qual é o hábito. Minha noite de sono é ruim. Mas por quê? Porque eu deixo de comer o dia inteiro, chego à noite, eu como uma quantidade enorme. E aí eu não consigo dormir. Então você tem que pensar até nisso. O que ela tá fazendo para prejudicar o sono? Toma uma garrafa de vinho. Então é hábito mesmo, né? Às vezes a pessoa não percebe qual é o hábito que ela criou. Não tem consciência. Né? Não tem esse grau de consciência para ter o entendimento do que deve ser feito. Né? Nós temos até, eu e a Andréia atendemos juntas, né, a consulta, e nós damos um planner para a pessoa escrever o que ela... Né? Você vai escrever o que você está fazendo da tua vida para você vir conversar conosco e nós entendermos juntos o que você está fazendo. Porque aí, para mudar, é só quando você entende e enxerga. Olha, eu fiz isso, né? Que a Andréia até pergunta assim, e o que você come? As pessoas mentem. Não é que mentem nem por mal, não mas elas vão lembrar do plano perfeito. Não lembra. A gente começou a pedir antes da consulta, a gente manda um formulário e elas, o que você comeu hoje, elas escrevem. Aí é mais fidedigno. Mais fidedigno. Né? Aí você vê vários pontos ali. Sim. E a pessoa ainda acha dos falsos saudáveis. Eu como light, diet, tudo. Tô arrasando. Né? Ainda tem muito esse erro de conceito de calorias, né? De qualidade e quantidade. Não entende o alimento como uma informação, né? Fica contando caloria, né? Eu não gosto de quem tem esse pensamento. O que importa? Qualidade ou quantidade? É os dois, não tem como, né? É os dois. É totalmente diferente o estímulo metabólico de uma caloria e outra. E Wesley, você tem algum caso de algum paciente assim que mais te marcou?
Nossa. Você queira, assim, falar, nossa, esse eu lembro porque eu fiz diferença. Porque para nós, eu acho que ser útil é o mais importante de estar aqui, né? Aham. Você vê que E muda você mesmo a vê, e vida você da sente pessoa. aquela sensação, nossa, eu consegui fazer algo por ele. Acho que talvez essa paciente do Hashimoto, que ela estava anos e anos tentando engravidar, já estava com TPO, né? E ela foi lá, não com o intuito especificamente de engravidar, mas ela foi lá para controlar a doença autoimune dela, né? O Hashimoto. E em pouco tempo, foi coisa assim de 3 meses, 4 meses, com mudança de alimentação, níveis laboratoriais assim bem mais ajustados e logo em seguida, e assim, ela já estava numa fase assim de querer ganhar massa magra. Então ela emagreceu, ajustou de TPO, assim, estava no radar dela engravidar, mas não seria um objetivo principal, mas ela já estava tentando há muito tempo, mas pelo fato de ela ter tentado, tinha gerado muitas frustrações. Então ela falou assim, vou deixar um pouquinho aqui de lado, deixa eu me cuidar um pouco mais da minha autoestima, deixa eu emagrecer, tudo, controlar minha tireoide, e ela estava no foco de ganhar massa magra. Então a estratégia que eu direcionei para ganhar massa magra teve que ser interrompida porque ela engravidou. Olha. Né? Tem que ser. Então, assim, foi um caso assim recente. Começamos um tratamento em dezembro, final de novembro para dezembro, ela, mesmo ainda em época festiva, enfim, tudo, ela conseguiu engravidar agora em março. Que legal, muito legal, acho que eu muito feliz. Porque nós tivemos um também parecido, né? Isso Muito deve ser corriqueiro na vida de É, vocês, né? Sim, porque só de só melhorar, mulher, só de né, também, emagrecer. nós atendemos muitas Não é mulheres. só emagrecer por emagrecer, né? Nossa, melhora muito. Sim. E Wesley, você até já respondeu, mas eu ia te fazer a pergunta que a gente faz sempre, que é o nome do nosso podcast. O que você acha que elas querem? Opa, o que elas querem? Elas querem ser amadas. Todas as mulheres, elas querem ser amadas, bem tratadas, né? E isso vem muito, acho que eu vou falar muito da minha esposa, né? Que ela realmente está numa fase que ela é mãe e ela precisa, mãe precisa de um suporte, né? Precisa, né? Do marido, de uma rede de apoio. Então, o que elas querem ser amadas. Então, as mulheres querem ser amadas, valorizadas. Então, cabe a nós, homens, e a sociedade entender que realmente as mulheres precisam aí desse apoio. Legal. Com certeza. E nós estamos agora, nesse ano, né, trazendo algo que é para trazer para as mulheres, levar uma vida mais leve, né? Certo. Você tem que levar a sua vida, o seu corpo, né, a sua mente para algo que seja mais tranquilo, né, que você perca peso se você precisar, né? E o que você Menos faz? ansiedade. O que você faz para ter uma vida mais leve? Uma vida mais leve? É. Primeiro, moro numa cidade que me proporciona isso. Então, assim, Com praia. sou apaixonado por São Paulo. Assim, acho uma baita de uma cidade para realmente você ter negócios, networking, tudo. Né? Mas não sei se eu moraria aqui, né? Tendo em vista que eu moro numa cidade que realmente é muito favorável para você ter uma qualidade de filho. Então, descer, você já está na praia. Um final de tarde, você sair mais cedo e você se levar o seu filho num parquinho na praia, tomar uma água de coco, enfim. Então, o que eu faço para me tornar a vida mais leve? Primeiro, realmente, eu sigo a risca. Tudo que eu falo, tudo que eu ensino, eu vivencio. E não é só da boca para fora. Né? Então, para tornar minha vida mais leve, eu vivo esse meu propósito através do jejum, de uma qualidade de vida, que envolve dormir cedo, praticar atividade física, fazer minhas meditações, acordar cedo, fazer afirmações, visualizar como é que vai ser meu dia, uma alimentação saudável, começar a atender às 10 horas, sem essa loucura. Gostei. Começo a atender às 10 horas, então nessa parte da manhã, acordo 6 horas, 7 horas, Organiza é um momento a meu, vida. que eu tiro para mim, para minha família, de fazer atividade física, de organizar minha agenda e depois realmente claro que as coisas vêm como naturalidade. Então assim, final de semana eu não atendo, né? Então você tem uma vida mole. Não, mas hoje eu cheguei num patamar que eu posso estar organizando isso e ter uma qualidade de vida, né? E não adianta nada a gente ser um perpetuador, a gente tem essa influência em cima disso, mas não vivenciar. Com Né? certeza. Então, o que a gente fala, o que eu falo é muito legítimo. Né? Eu vivencio, vejo, ensino
e com certeza, se a pessoa seguir, ela tem esses resultados legais. Legal. Ah, ótimo. Perfeito. Não adianta falar, né? Tem que fazer. O exemplo. Isso O mesmo. exemplo, né? Wesley, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Muito legal. meninas. Bom. Obrigado. Espero que eu tenha passado um pouco mais a minha experiência a respeito do jejum, que é uma ferramenta, né? Que as pessoas de casa possam dar o primeiro passo, claro, sempre sendo acompanhadas por algum profissional para dar todo esse direcionamento. Tem uma individualidade, né? E agradeço por estar aqui com vocês, aprendendo e vendo que realmente essa medicina, que é a medicina do estilo de vida, é uma medicina do futuro que eu falo, né? Sim. Não tem mais volta. É isso, não tem volta. Né? Então, fico feliz porque a gente está tendo aí a oportunidade de estar perpetuando e estar chegando em locais que muitas vezes as pessoas não têm esse acesso, que é através das redes sociais, através aí de tudo que pode ser disponibilizado na internet. Sim, bacana. ótimo, muito bacana. Passa o seu arroba para o pessoal. Pessoal, Já sabem, né? Mas só para confirmar. anota aí, meu Instagram é @drwesleyschunk, DR de doutor, Schunk, SCHUNKWY, né? Então eu vou soletrar DR, Wesley, WESLEY, Schunk, SCHUNK. E aproveito, se vocês me permitirem, eu tenho uma plataforma de saúde chamada VitaPlay, né? Para pessoas que querem entender um pouco mais sobre o jejum. Lá a gente tem cardápios, a gente tem lá o Mitos e Verdades, uma plataforma muito legal, Legal. né? Sim, Inclusive, vou fazer até um convite para vocês, gravarem um conteúdo, da gente criar alguma coisa junto para a gente estar colocando na plataforma que as Legal. pessoas precisam de profissionais de qualidade para estar passando a sua expertise, o seu entendimento dentro da psiquiatria, dentro da endócrina, que tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Perfeito. O corpo não é uma coisa única, É. né? Só saúde mental, só parte endócrina, só parte cardiológica ou nefrológica. Então, tudo está comunicando. Sim. Então, essa plataforma se chama Legal. Muito bom. VitaPlay, é uma plataforma de saúde que eu reuni todos os meus conhecimentos de medicina integrativa, né? Aliado com protocolos já validados, legítimos para as pessoas ali que querem entender um pouco mais de jejum, não só no emagrecimento, mas da saúde como um todo. Nossa, legal, eu não sabia. Lancei Bacana. quinta-feira. Olha! De antemão, lancei quinta-feira. É o Netflix da saúde. Legal. Né? Tá Excelente. muito legal, muito legal. Nossa, a gente aceita. Vamos Né? bolar alguma coisa Bolar legal. alguma coisa, muito legal, né? O conteúdo que Fechou. vocês já têm. Se vocês me permitirem, coloco essa aula aqui lá já gravada. Claro. Vocês me passam, eu coloco Sim. lá. Tá Né? bom. Então a gente faz essa troca de material também. Fechou. Né? E também, né? Pode falar, ótimo. Vamos lá, tem profissionais da saúde que assiste. Tem bastante, a gente tem bastante. Profissionais da área de saúde. Final do mês eu vou estar fazendo um curso de injetáveis, né? Voltada, legal. tendo essa pegada do jejum dentro da minha experiência de protocolos que eu também utilizo na minha prática clínica associando o jejum. Vou trazer outros convidados também. Vai ser um curso, uma imersão teórico e prático de 3 dias que a gente vai fazer lá em Espírito Santo, né? Por enquanto no Espírito Santo. Sim. Tá. Mas depois a gente pretende estender, trazer para São Paulo. Aí a gente vai falar também de gestão de clínica, vamos falar de processos, né? Também vou falar de interações medicamentosas, medicina canábica. Então vou trazer, é um curso bem completo dentro de terapias injetáveis, tudo que envolve aí uma clínica de saúde integrativa. Nossa, Então, legal. profissionais da área de saúde, vocês também estão convidados. Sim. Legal. Obrigada. E obrigada, pessoal, né, quem até agora esteve conosco. Então, Sim. compartilha esse conteúdo, mande para suas amigas, amigos, que todos precisam saber disso. Sim. E agradecer o Power Fox, que são nossos parceiros. Uhum. Falamos um monte de jejum, É. e aí é uma ferramenta Pô, encaixa perfeita, perfeito, tá? Aham. Isso aí é assim, tem que estar junto, não tem É, jeito. Fala é. e Fox tem que estar junto, Sim. tudo a ver. E eles são bem clean, então é só realmente o que a gente falou, que é o isso é legal. TCM, que ajuda muito no jejum, o sal do Himalaia, É. né, que também E o repõe, café ou e o café. cacau. E o Ou legal cacau. de tudo é que aumenta a saciedade, tá? É verdade. Putz, isso aqui aumenta a saciedade, o TCM, o café, né? Verdade. Estimulante do sistema nervoso central. Uhum. E é legal. E acelera a produção dos corpos cetônicos. É, Com certeza. Então você Muito acelera legal. o seu processo de cetose. Incrível. Então é isso. Obrigada, Obrigada. gente. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.